Oi, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e vamos então dar continuidade ao tema que a gente já trabalhou na aula anterior, que é relações interpessoais. Então, pega a apostila aí, vai fazendo as anotações, anota aquilo que achou mais interessante, aquilo que ficou com dúvida para poder tirar a dúvida depois, Aproveita aí a videoaula. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa ir trabalhando o assunto. Então, como eu falei, nós vamos dar sequência a relações interpessoais. Nós temos hábitos e atitudes, tá? Será que tem alguma diferença, entre hábito e atitude? Muitas vezes a gente, no dia a dia, até usa essas duas palavras como se fossem a mesma, Vamos entender se tem alguma diferença entre uma e outra. Então, hábito é a ação que se repete com frequência, e regularidade. É aquilo que a gente diz, eu tenho uma mania, Eu tenho mania de falar isso, eu tenho mania de fazer isso. É um comportamento que alguém aprende e repete frequentemente, Tinha péssimos hábitos. Então, você pode ter hábitos bons, você pode ter hábitos não tão bons. Não significa que aquele hábito que você aprendeu, você vai seguir com ele o resto da sua vida, Se você tomar consciência que não é um hábito bom, você pode sim, com disciplina, com determinação, mudar essa situação. E atitudes, Atitude é a maneira de se comportar, A forma com que eu ajo, com que eu reajo. É motivada por uma disposição interna, ou por uma circunstância determinada. É um comportamento. Qual foi a atitude para determinada situação? Modo que indica a posição do corpo, a postura, Policiais em atitude de combate. A nossa atitude muitas vezes é refletida pelos nossos gestos, Pela expressão do nosso rosto, a altura, o timbre da nossa voz, Então, nossa atitude nem sempre é só aquilo que eu estou falando, que eu estou me comunicando, Que eu estou me comportando. Ela também vai refletir, nessa minha comunicação não verbal, Como é que o meu corpo também está reagindo, Tá demonstrando a reação naquela situação. Bons hábitos tornam você um profissional melhor. E aí, então, são aqueles comportamentos, que você aprende e que você repete. Vão ter relação com atitudes, Porque a gente viu que a atitude é um comportamento, é a maneira com que eu reajo, que eu ajo a uma determinada situação. E aí, quando isso se torna frequência, se torna um hábito. Nós precisamos prestar atenção hoje. Pensa aí você. Hoje, quais são os hábitos que eu tenho? Tem algum hábito que talvez vá me prejudicar como jovem aprendiz? Que quando eu vá trabalhar na empresa, isso não vá refletir de uma forma positiva, possa me prejudicar? Se sim, é o momento de você parar, pensar e buscar uma melhoria. Buscar, então, bons hábitos para que você possa ser um bom jovem aprendiz. Eu trouxe aqui hábitos e atitudes, positivos. Aquilo que é muito importante e que vai fazer a diferença positivamente, tanto na tua vida pessoal como focando aqui no jovem aprendiz, na vida profissional que vocês estão adentrando. Então vamos conhecer esses hábitos e atitudes. Autoconhecimento, tá? Primeiro, para que eu possa mudar hábitos, para que eu possa adquirir hábitos bons, para que eu possa ter atitudes adequadas, eu preciso me conhecer. Isso é básico, Eu preciso me conhecer. E o que nós geralmente fazemos? Muitas vezes nós sabemos de atitudes, de hábitos que não são bons,
que nós não deveríamos fazer ou ter, mas o que a gente faz? A gente varre isso para debaixo do tapete. A gente faz de conta que aquilo não é comigo, né? Só fica prestando atenção naquilo que é bom, naquilo que eu tenho de bom, o que eu tenho para melhorar, o que está me prejudicando ou vai me prejudicar, eu muitas vezes deixo de lado, faço de conta que não é comigo, né? E aí eu estou me prejudicando realmente, porque eu preciso ter esse autoconhecimento. E ele tem que ser verdadeiro, ou seja, eu preciso me conhecer realmente. Aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu preciso melhorar. Né? É muito chato as outras pessoas identificarem isso e você não identificar porque você, né, não tira um momento para você refletir, você não para prestar atenção em você mesmo. Então é muito importante isso. Primeira coisa, tenha autoconhecimento. Né? Quais são as minhas atitudes? Quais são minhas emoções? Quais são os meus hábitos? Né? Faz essa reflexão. Tenha autoconhecimento. Isso é positivo. Ele te traz uma realidade, né? A verdadeira posição tua. Outra questão muito positiva para você nas tuas relações interpessoais, a questão da confiança. Eu fiz um trabalho alguns dias atrás com uma turma de jovem aprendiz, onde nós criamos uma pesquisa de mercado focada no mercado jovem aprendiz, né? E aplicamos então em jovens aprendizes que já estão na empresa há algum tempo, alguns já estão quase se formando, né? Outros estão ali na metade do contrato, outros estão começando. A gente aplicou essa pesquisa para a gente poder então conhecer mais sobre o jovem aprendiz. E o que a gente verificou, né, assim, nessa pesquisa? Que muitos jovens, né, apontaram que tiveram grandes dificuldades porque não tinham confiança, não confiavam em si mesmo, se sentiam inseguros, né, tinham medo que tudo que eles estavam fazendo estava errado, né, não confiavam em si mesmo, né, por isso se retraíam, muitas vezes não conseguiam se comunicar corretamente e aí não alcançavam os melhores resultados como jovem aprendiz. Então, confiança é muito importante, né? Confie em você. Vamos imaginar, você começou a trabalhar com jovem aprendiz. Foi passado um treinamento, explicado as atividades que você vai executar. Anota, presta atenção, né? Para que você realmente entenda o que você tem que fazer, para que isso te dê confiança. No desenvolver das atividades, apareceu alguma dúvida? Pergunta, não precisa ter vergonha. Para que você então realmente entenda o que você tem que fazer e isso vá te dando confiança, né? Mas cuidado então para que a falta de confiança, né, não te atrapalhe. Sinceridade. Nós precisamos de relacionamentos sinceros. Você tem que ser você verdadeiro, né? Aquilo que você está pensando, que você está com dúvida, tem que ser expressado. É claro que precisamos prestar atenção, né, quanto a como passar essa sinceridade. Tem que ser de uma forma respeitosa, né, principalmente se você vai fazer uma crítica, vai fazer uma reclamação. Sinceridade não é falta de educação, né? Você pode ser sincero, mas com respeito, sabendo passar aquilo. Fique atento ao que acontece ao seu redor. Não queira viver num mundinho próprio só seu. As coisas estão o tempo todo acontecendo ao nosso redor. Nós temos oportunidades, nós temos ameaças, né, ou dificuldades que estão ao nosso redor e que muitas vezes passam despercebido. Você perde a oportunidade ou de repente você está sofrendo alguma dificuldade porque você não estava prestando atenção, né, nas outras pessoas, nos seus relacionamentos, no setor como um todo onde você trabalha, na empresa como um todo onde você trabalha, né, na tua família, na família como um todo. Muitas vezes nós nos fechamos em mundinhos próprios e pensamos, né, que só aquilo que você sabe é verdadeiro,
Só aquilo que você está imaginando é o que está acontecendo. E isso é algo negativo. Então, se você quer ter hábitos e atitudes positivas, fica atento ao que acontece ao seu redor. Determinação. Né? Nós vimos na primeira aula sobre relações interpessoais, que lá no seio familiar nós aprendemos a desenvolver a superação, né? A não se frustrar nos primeiros erros, nas primeiras dificuldades, a seguir em frente. E vem de encontro então com a determinação, né? Tenha hábitos e atitudes de uma pessoa determinada, aquela que segue em frente, aquela que, né, busca melhorias, que não fica ali parado esperando as coisas acontecerem. Que mais? Demonstre interesse por tudo que você for realizar. Você, como jovem aprendiz, é muito complicado a empresa verificar que você está lá e você não tem interesse nenhum. Né? Mostre o teu interesse, deixe isso claro. Né? Como que você vai fazer isso? Escutando quando as pessoas falarem com você, executando, né, as suas atividades, perguntando quando tiver com dúvida, pedindo ajuda, ajudando os outros quando possível. Demonstra o teu interesse, né? Pensamento estratégico. Então, nós precisamos também criar objetivos, metas, pensar no futuro, né? Então, aquelas ações que nós executamos ali no dia a dia, né, que impacto que ela vai ter no meu setor, nas outras áreas, né? Talvez não hoje, mas no futuro. Eu preciso fazer com que as coisas, né, sejam realizadas de uma forma que vão impactar de uma forma positiva e não negativa. Tenha proatividade, ou seja, não fica esperando alguém ter que te falar para você fazer algo que está bem ali na tua frente, né? A pessoa não ter que ficar te cobrando das tuas atividades. Você seja proativo, você verificou que tem uma situação que não está bacana, procura resoluções e leva até teu líder, teu monitor, né? Mostra, olha, eu vi isso aqui que está sendo feito, eu acho que a gente poderia fazer diferente. Dessa forma a gente faria em menos tempo, né? Faria melhor. Então, seja proativo e tenha autenticidade, seja você. Não queira interpretar um papel, né? Assumir uma posição que não é tua. Isso gera um desgaste imenso, né? Um desgaste físico, mental. Você ficar promovendo uma situação que não é tua, né? Então você está criando um personagem. Isso também, uma hora é percebida e é algo muito ruim. Aquilo que a gente fala que mentira tem perna curta, tem realmente, né? Ela logo aparece. Então seja você autêntico. Vejam aqui alguns hábitos e atitudes negativos, ou seja, o que tiver aqui escrito nesse slide, evite a todo custo. Isso é negativo para você e para as tuas relações interpessoais. Não ter pontualidade, né? É algo terrível. Hoje o tempo ele precisa ser usado, trabalhado, organizado para que a gente consiga realizar tudo que a gente precisa, né? Dentro ali da nossa rotina. Se a gente não for pontual, a gente já está desperdiçando tempo e nós não estamos respeitando as regras. Né? Então, se você, como jovem aprendiz, tem que entrar horário X, sair horário Y, é aquele horário. Né? Seja pontual, demonstre respeito. Ser negativo não quer dizer que você tem que ser positivo, né? E achar que tudo vai dar certo. Mas é muito ruim você ser negativo e ficar expressando isso para as pessoas. Isso vai criando um clima organizacional negativo. As pessoas muitas vezes não querem mais se relacionar com você, não querem se comunicar com você, acham que você não faz parte do time. Então não é que você precisa ser positivo a todo momento. Tem momentos que você vai ter que demonstrar que aquilo é algo negativo, que não vai dar certo. Mas se você só for negativo, ninguém vai querer estar perto de você. Não prestar atenção, né? Então vem lá o teu monitor, ensina uma atividade que você tem que fazer e você tá lá viajando no mundo da lua.
né? Ou tá olhando ali as conversas paralelas, o que está acontecendo ali em volta e não está prestando atenção. Aí quando você vai executar a atividade, você não vai saber fazer. Você vai ter que ou ir lá e perguntar para ele de novo, né? Ou então você vai fazer e vai fazer errado. Então, quando alguém estiver lhe ensinando alguma coisa, estiver falando com você, nós precisamos prestar atenção. É aquela questão também de empatia, de se colocar no lugar do outro. A pessoa tirou um tempo para ensinar você sobre aquilo. Então, valorize isso. Não cuidar da sua aparência. Não quer dizer, quando a gente fala de aparência, que então você vai ter que usar roupas de marcas, melhores roupas, que você vai ter que todo dia as meninas ir no salão para ir com o cabelo feito. Não é isso. Cuidar da aparência é primeiro você estar com uma roupa adequada para o seu ambiente de trabalho ou para qualquer situação da tua vida, né? Nós sempre temos ali a roupa certa para aquele ambiente ao qual nós estamos inseridos. A roupa não precisa ser cara nem de moda. Ela tem que estar o quê? Limpa, né? Bem passada. Eu não preciso estar com o cabelo feito lá no salão, mas eu tenho que estar com o cabelo limpo, né? No mínimo penteado. As meninas precisam estar de maquiagem? Não necessariamente. Pode ser que determinados locais nem seja aceito maquiagem, né? Mas está com o rosto ali limpo, né? Com uma higiene básica, tá? Isso é cuidar da aparência. E não ouvir os colegas é outro hábito e atitude negativo, no sentido de que você acha que a tua opinião é melhor que os outros. Né? Para que eu vou escutar o outro se eu já sei fazer isso, se eu já tenho a minha opinião sobre isso? Aqui vai cair em muito do que a gente conversou na aula anterior, sobre diversidade, sobre aproveitar as diferenças que cada pessoa tem, para aprender mais, para poder ensinar mais, para poder ser mais criativo, mais inovador, né? Então, esses hábitos negativos aqui, pega esses hábitos, anota, verifica se você tem algum desses e exclui, elimina, né? Tenta aos poucos ir tirando isso da rotina de vocês. Não vai fazer bem para os relacionamentos interpessoais de vocês, nem na vida pessoal, nem na vida profissional. Aqui tem algumas dicas para o jovem aprendiz que eu tirei inclusive do site Vagas, né? Eles têm bastante material interessante sempre voltado nessa área de carreira, de recrutamento e seleção. Então eu achei bem bacana algumas dicas para o jovem aprendiz poder então ter um melhor relacionamento interpessoal, né? Ter melhores resultados. Então seja organizado com as tarefas propostas no dia a dia. Na próxima aula, nosso tema é a organização do trabalho, né? Então, nós vamos começar a falar sobre como se organizar. Então, pega essa dica e você vai aprender melhor na próxima aula, né? Seja organizado, né? Então, veja lá tudo que você tem para fazer no dia a dia. Anota em ordem de prioridade, vai riscando, vai ticando aquilo que você já executou. Vai você mesmo colocando prazos para você executar para que dê tempo de entregar conforme o seu monitor, seu líder pediu. Não tenha medo de questionar o que não entendeu. É muito importante ter certeza de que você está seguindo as orientações corretas. Só que aqui é o seguinte, se quando a pessoa falou com você, você não prestou atenção, claro que você vai ir lá e perguntar. Mas veja que aí a pessoa pode verificar que, poxa, ela não estava prestando atenção, não fez nenhuma anotação enquanto eu ensinei, agora vem aqui dizer que não entendeu. É diferente de quando a pessoa te ensinou, você realmente demonstrou interesse, prestou atenção, anotou passo a passo, né? Aí você pode ir lá e perguntar quantas vezes você precisar. A pessoa vai ver que você teve interesse e que você está tendo interesse de fazer o mais correto possível.
É indispensável ser criativo, propondo novas maneiras de realizar as tarefas, ou seja, ser proativo, né? Então, você não ficar preso a só realizar ali tuas tarefas. Eu vou só executar aqui, vou esperar dar meu horário de ir embora e tchau. Não, né? Por que você não pode, ao executar as tuas tarefas, ir percebendo, nossa, acho que se eu fizesse dessa forma, seria melhor, né? Eu vou propor essa melhoria lá para o meu líder. Isso demonstra o quê? Interesse? Te traz oportunidade de, se alguns jovens forem efetivados, você está concorrendo a essa vaga. Gerencie o seu tempo para conseguir se desenvolver nos estudos e também na empresa em que está atuando, né? Então, vocês vão realizar, né, uma carga horária prática na empresa, também vão realizar uma carga horária teórica, que faz parte do jovem aprendiz. Porém, muitos alunos ainda estão estudando, ou no ensino médio, ou alguns já na faculdade, ou em curso técnico, enfim. Você precisa gerenciar o teu tempo para que você consiga executar tudo isso da melhor forma possível. Procure se comunicar de forma clara e assertiva, estabelecendo empatia com as pessoas com as quais se relaciona, né? Então, quando for conversar, né, fala claramente, fala devagar, usa as palavras que você sabe, né? Por mais simples que sejam, melhor ainda, né? Não corre o risco de você estar falando de uma forma que a pessoa não vai entender. Então, se expõe, né? Deixa aquele problema de confiança de lado, aquela vergonha, timidez, vai lá e se comunica, né? E aí gera uma questão de empatia nas pessoas. A partir do momento que, quando você se comunica, você também deixa outra pessoa falar e também se coloca no lugar da outra pessoa, né? Para ver se você precisa, talvez, melhorar, flexibilizar ali o teu ponto de vista. Estar sempre aberto para ouvir e aceitar críticas que proporcionem desenvolvimento e aprendizado. Aqui é um ponto bem importante. Então, vocês já viram lá no primeiro dia de aula que eu expliquei para vocês que vocês têm avaliações, né? Avaliações lá na empresa, avaliações ali na parte teórica, na instituição formadora. Esse momento de avaliação é um momento de crescimento, ao contrário do que muitas pessoas pensam assim, a avaliação é para apontar os meus defeitos, os meus problemas. Não, é um momento de desenvolvimento, de crescimento. É mostrar naquilo que você está indo muito bem e naquilo que você tem que melhorar. E junto com a pessoa que te avaliou, você poder criar, né, formas, identificar o que você precisa de ajuda para melhorar, né? Então, quando você estiver trabalhando lá na empresa, né, mesmo que não seja então neste período de avaliação, e alguém te chame para falar de algo que você executou, né, com alguma falha, isso não é uma crítica no sentido de te punir. Veja isso como uma oportunidade de melhoria, tá? Então, esteja aberto a ouvir. Seja respeitoso, cordial, otimista, né? A gente acabou de falar para não ser negativo e simpático. Essas características são fundamentais para valorizar a marca pessoal do jovem aprendiz. Cada pessoa faz o seu próprio marketing pessoal. Cada pessoa tem a sua própria marca. Você emprega isso no local que você trabalha, né? A partir dos teus hábitos e atitudes, do teu comportamento, as pessoas vão identificando a tua marca. Eu imagino que você, jovem aprendiz, vai querer ter uma marca muito positiva, né? Uma marca de um jovem determinado, né? Que realmente está aproveitando essa oportunidade. Então, seja respeitoso, cordial, otimista e simpático, para que essa tua marca seja vista, né, com bons olhos. Cuide e preserve os espaços de uso coletivo, né? Isso a gente aprende desde pequenininho, né? Que a gente cuida
quase que mais ainda do que é o do outro, do que a gente cuida o que é nosso, né? Então, valorize aquilo que tem aquela estrutura que tem na empresa e cuide. Procure identificar as suas potencialidades, crie uma relação de aceitação e respeito consigo mesmo. Aqui entra muito o que eu falei de autoconhecimento, né? Tire um tempo para você se conhecer. Veja aquilo que você tem de muito positivo, as competências que você já adquiriu. Crie um bom relacionamento com você mesmo. Demonstre sempre interesse e curiosidade pelo desenvolvimento das suas atividades. Mostre que você quer aprender, que aquela oportunidade para você é importante. Seja curioso. Tem muitas pessoas que às vezes passam a vida executando uma atividade e nem sabem o porquê. Só fazem ali o passo a passo e nunca tiveram nem curiosidade de entender o porquê, o que a empresa faz com o resultado daquela atividade. Então, seja curioso, queira entender, de que forma que o teu trabalho impacta na tua área e nas outras áreas da empresa. Seja sempre discreto na hora de fazer comentários e procure não invadir o espaço dos outros. Ter um clima organizacional na empresa bom, positivo, é uma coisa. Agora, achar que você, que aquele clima é totalmente de amizade, confundir, que ali é um local de amizade com um local de trabalho, precisa tomar cuidado, porque mesmo que realmente as pessoas sejam amigas, que vocês estejam trabalhando em equipe, aquilo ainda é um ambiente profissional. Então tem que cuidar com o tipo de comentário, o tipo de brincadeira, que está sendo feito para que isso não prejudique o teu desenvolvimento e nem dos colegas. Fique atento, então, ao seu comportamento, que foi o que eu falei lá no início da aula. Pensa aí, que hábitos e atitudes eu tenho? O que hoje é bom e o que eu preciso melhorar? A administração de conflitos. Na aula passada, eu trouxe algumas estatísticas que falavam lá sobre a diversidade dentro das empresas, dentro das organizações. E uma pesquisa, inclusive, falava que, ao contrário do que se imagina, vamos pensar assim, se eu tenho muita diversidade, pessoas muito diferentes, então eu vou ter muitos conflitos, muitos problemas com relacionamento dentro ali da empresa. Mas tinha uma estatística na aula passada que eu trouxe para vocês que mostra que essa verdade não existe, que é justamente ao contrário, que as empresas onde se tem muita diversidade, pessoas muito diferentes, porém, aonde é realmente feita uma gestão disso, as pessoas se respeitam, aproveitam o conhecimento e habilidade dos outros, cai o número de conflitos, perante as que não têm. Então, as organizações, vejam aqui, ou as empresas, elas têm a necessidade de possuir pessoas, funcionários ou colaboradores, porque todos os processos dentro de uma empresa, ou seja, todas as atividades, todas as tarefas que uma empresa precisa fazer para que lá no final ela alcance o que? Os seus resultados, ela vai precisar de pessoas executando isso. Pode ser que determinado processo seja feito por uma máquina, um equipamento, seja até robotizado. Mas eu sempre vou precisar de uma pessoa que faça a manutenção, que faça a configuração dessa máquina, que esteja ali analisando a situação. Então, mesmo assim, mesmo nos casos mais automáticos, mais tecnológicos, ainda assim eu tenho a presença das pessoas. E o que acontece? Então, eu preciso das pessoas para alcançar os resultados, para vender os produtos, para prestar o serviço lá da empresa. E aí, corre-se, acontece normalmente dentro de uma empresa de se ter conflitos. Por quê? De novo, se eu tenho pessoas, o que a gente viu na aula passada? Que o ser humano é complexo, subjetivo e diferente. Uma pessoa é diferente da outra.
E a gente falou ainda sobre diversidade, né? Que hoje estimula-se para que todas as pessoas, independente da sua diversidade, tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades que as outras, né? Que essa diversidade seja algo positivo, né, dentro lá da empresa. Mas mesmo assim, mesmo eu tendo uma empresa, né, com pessoas muito homogêneas, muito parecidas, ou tendo uma empresa com grupos muito heterogêneos, muito diferentes, eu sempre vou ter a figura do conflito, né? O que é conflito? Conflito é quando pelo menos duas, né, pessoas ou mais pessoas acabam não tendo um entendimento sobre uma determinada situação. Né? Vamos pensar assim, um tem uma opinião, o outro tem uma outra. E quando eles não chegam num acordo ali no primeiro momento, nós temos um conflito. Muito tempo atrás, né, nas primeiras escolas lá de administração, falava-se assim, que o conflito era algo prejudicial, que o conflito não podia existir dentro das empresas, que se tinha conflito, significava que o administrador não estava fazendo o trabalho corretamente. Só que depois disso veio algumas escolas que trabalhavam com as relações humanas. E aí eles falaram assim, gente, presta atenção, o conflito ele nasce ali dessa relação, né, entre pessoas. Só que as pessoas são diferentes. Então, o conflito é algo natural das relações humanas, porque eu nunca vou conseguir um consenso completo, né? Porque, justamente pelas pessoas serem diferentes, terem culturas diferentes, experiências diferentes. Então, essa escola das relações humanas falou isso. Se você tem pessoas na tua empresa, o conflito é algo inevitável, faz parte do ser humano. E aí essa escola já falou assim, o conflito pode ser uma coisa positiva, pode fazer com que as pessoas, né, queiram então juntas entrar num consenso e a partir desse consenso elas tenham mais criatividade, elas absorvam novos conhecimentos. E as últimas escolas, as que nós estudamos até o presente momento, falam o seguinte, que o conflito é algo que tem que existir dentro da empresa, que é algo muito importante na empresa, mas que os líderes precisam fazer a gestão desse conflito. Por quê? Porque se eu tenho um conflito e ele não é resolvido, as pessoas vão ficar desmotivadas, vão ficar chateadas, uma vai, né, implicar com a outra e vai trazer maus resultados para a organização. Agora, se esse conflito for algo gerenciado, algo estimulado, né, que as pessoas vejam que, poxa, a gente não concordou nesse assunto, então vamos trabalhar juntas numa resolução, isso é muito positivo para a organização, tá? Traz uma perspectiva de criatividade e inovação. Então, o conflito ele já passou aí por, né, 3 períodos diferentes até o presente momento em que ele é visto sim como algo positivo, desde que bem gerenciado, desde que solucionado, que as pessoas vejam que o conflito é uma oportunidade de melhoria e não algo negativo, tá? Só que aí vejam, né, que para as pessoas entenderem que conflito é algo positivo, né, o líder tem que estar muito preparado para ajudar as pessoas a entenderem isso. E aqui entraria de novo a questão da diversidade, das pessoas respeitarem essas diferenças, delas enxergarem que se eu não estou aceitando a mesma opinião que o outro, vamos sentar aqui com respeito, com calma e vamos achar um caminho que fique bom para os dois. Né? Então, de novo, entra muito do que a gente falou na aula passada. Os principais tipos de conflito, né? Rivalidade e hostilidade. Então, isso aqui não é um conflito positivo, né? Pelo contrário,
essa situação de rivalidade e hostilidade, né, se não gerenciada, é muito negativa para a empresa. Se a pessoa está desmotivada, seja individualmente ou coletivamente, né, então isso pode gerar conflito. Conflito dentro das equipes, né? Então pensa lá, uma equipe, ela tem várias pessoas ali, cada uma com, né, suas percepções diferentes, cada uma com seu modo de ser diferente, né? Cada uma com a sua diversidade, cada uma com interesses e objetivos particulares diferentes. E pode ser que, se não for bem trabalhado essa equipe, né, ou não houver uma gestão de equipe, surjam conflitos. Falta de foco pode gerar conflito, quando não existe uma meta clara, um objetivo claro. Falta de comprometimento na execução das atividades pode gerar conflito. Então imagina lá, você trabalha num setor, tá todo mundo motivado, determinado para alcançar determinada meta. E aí tem uma pessoa que não está chegando atrasado, não está cumprindo com o que foi combinado. Então isso pode gerar um conflito ali na equipe. Baixo desempenho pode gerar conflito, né? Falta de engajamento, né? De determinação, de proatividade, e a desvalorização do profissional, né? Então, se o funcionário ele se sentir desvalorizado, ele vê que tudo que ele faz não está tendo um resultado, né? A empresa não está percebendo os resultados, ele pode se sentir desvalorizado e acabar surgindo conflitos. Então, deixa eu só falar mais uma coisa aqui. O conflito hoje ele é visto como algo positivo, desde que bem gerenciado. Mas existem sim conflitos, né, que se não forem gerenciados, eles são extremamente negativos e nocivos ali para a empresa. Só que aqui, de novo, vai entrar tudo que a gente falou na aula passada, né? A necessidade das pessoas aprenderem a trabalhar com a diversidade, né? Com as diferenças, com as diferentes percepções ali, né? Perante as pessoas com as quais ela está se relacionando. Trabalho individual versus trabalho em equipe. Eu costumo dizer assim, hoje é muito difícil, né? Quase impossível você conseguir trabalhar sozinho. Você sempre vai precisar de alguém, né? Você vai precisar de uma informação de alguém, do treinamento de alguém, né? Então, assim, é muito difícil você imaginar que você consegue trabalhar individualmente, né? Então eu não quero me misturar aqui com a equipe, né? Eu não concordo ali com o modo deles de trabalhar, não concordo com as atitudes deles, eu vou trabalhar aqui individualmente. Muito difícil, tá? Então, hoje as pessoas estão cada vez mais se adaptando a entender, né, que o trabalho em equipe é que deve ser executado. O resultado que você acha que você conseguiria trabalhando sozinho não vai acontecer da mesma forma com que acontece quando você está em equipe. Trabalho em equipe une as pessoas, mesmo que elas sejam diferentes, que elas tenham diferentes objetivos de vida, mas elas têm um objetivo em comum, né? Que é o objetivo, a meta que a equipe tem que alcançar. Você vai unir conhecimentos, habilidades e atitudes diferentes. Você vai aprender com os outros e você vai ensinar os outros. Então, essa união é muito mais do que uma soma, tá? É como se você multiplicasse o potencial, né? Então, imagina você ali dentro de uma equipe, né, multiplicando o teu potencial e o dos outros. Com certeza, vocês vão conseguir muito mais facilmente alcançar as metas. Agora imagina você lá trabalhando sozinho, só com o teu conhecimento, só com a tua habilidade, só com as tuas atitudes, né? Sem achar que você precisa das outras pessoas. Muito difícil. Então é por isso que nós estamos aqui falando sobre relações interpessoais. Elas fazem parte do ser humano, elas fazem parte do trabalho em equipe, que deve ser a forma de trabalho em qualquer empresa.
Equipe é um grupo de pessoas que trabalham juntas para atingir uma meta específica, né? Participando e compartilhando informações sobre os melhores procedimentos ou práticas de suas funções em busca de prestar um serviço com qualidade. Né? Então, é muito mais do que só aquilo que você tem a agregar. Né? Cada um vai chegar agregando, né, as suas melhores práticas. E isso traz, sim, melhores resultados. Para mim, trabalhar em equipe, alguns hábitos e atitudes aqui. Primeiro, respeito. Né? Se eu estou trabalhando com outras pessoas, eu tenho diferenças, eu tenho diversidade no meu grupo. Então, eu tenho que ter respeito. Né? Eu tenho que ter colaboração. Né? Então, se foi dividido as atividades, se tem prazo para cumprir, eu preciso colaborar. Eu tenho que ter bom humor. Né? Quem que gosta de estar numa equipe onde, né, você não se sente ali em paz, aquele ambiente gostoso, produtivo? Isso é conquistado quando tem bom humor. Né? Se tiver mau humor, as pessoas de cara feia, cara fechada, o clima já não fica bacana. Responsabilidade, isso é muito importante. Em equipe, as atividades são divididas. Então, eu tenho que ter responsabilidade para com a minha equipe. Eu tenho que saber que eu preciso cumprir os meus prazos, as minhas atividades, executar da melhor forma possível, porque isso vai impactar no trabalho total. Criatividade, né? Então, sair da minha zona de conforto, buscar melhorias. Honestidade, né? Nem deveria estar aqui, honestidade deveria ser algo que a gente não precisaria discutir, né? Algo que fosse inerente às relações interpessoais, mas infelizmente a gente sabe que isso não acontece. Então tá aqui para me reforçar. Discrição, nada de fofoca, né? De diz que me diz que. Tem que ter discrição, está no ambiente de trabalho. Tem que ter flexibilidade, né? Saber abrir mão da tua verdade, né? Talvez aquilo que você entenda como verdade, você pode ver que não é tão verdade assim. Você tem que ter essa flexibilidade para ouvir os outros e poder mudar o teu ponto de vista. Tem que ter compromisso, né? Tem que ter espírito de equipe e não de trabalho individual. Tem que ter compreensão, né? Às vezes vai haver falhas, vai acontecer erros, você tem que ter compreensão, não querer criticar somente. E tem que ter eficiência. O que é eficiência? Alcançar os resultados. Isso é ser eficiente. Pessoal, então nesta aula aqui, nós abordamos, né, mais um pouquinho aí sobre relações interpessoais. Segue a apostila lá de vocês, né? Tem materiais complementares, vídeos complementares para que vocês possam completar aí, né, tudo que vai ser trabalhado nesta aula. Bons estudos para vocês e nos vemos aí na próxima aula.